Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Sou Leandro Maia, palestrante graduado em Ciências Sociais pela UFRJ. E antes de entrar no tema deste vídeo, deixa eu te pedir para se inscrever, ativar o sininho das notificações, caso você não tenha feito ainda, e deixa logo a sua curtida, o seu like para não se esquecer. E antes de começar, vou rodar a vinheta. Bem-vindo ao canal do palestrante Leandro Maia. Bom, esse vídeo, se eu não perdi as contas e depois eu coloco a informação correta, é o 5º vídeo da série onde eu falo sobre os trabalhos que eu fiz durante a faculdade. Não vou falar sobre todos, porque além de serem muitos, em muitos trabalhos, em alguns na verdade, eu não fui tão bem, né, pela avaliação, não tive uma boa compreensão da leitura dos textos, não desenvolvi bem os argumentos, então eu vou trazer aqui aqueles trabalhos onde eu tive o melhor desempenho, tive o melhor resultado, fui mais feliz. Então vou trazer porque isso vai ajudar você na compreensão e para elaborar seus próprios pensamentos, né, e reflexões sobre os temas abordados aqui nos vídeos que eu vou trazer. Então este vídeo é um vídeo do 3º período da faculdade, que eu não segui ele do modo tradicional, porque eu tive que fazer trancamento de disciplina, então acabei trancando as disciplinas de todo o 2º período, e as disciplinas do 2º período eu fui acabar fazendo depois, de modo aleatório, uma depois a outra no outro semestre, então não fiz todas ao mesmo tempo no mesmo semestre. Então vou tentar trazer até esse tipo de informação que tem a ver com a grade curricular, que depois eu vou falar sobre tudo isso também, falar sobre a grade curricular, as disciplinas, a minha experiência do cotidiano da faculdade, com relação também ao transporte, ida e vinda, e todas as dificuldades, aprendizados, experiências e alegrias sobre esse período da graduação. Então eu vou fazer a leitura do trabalho, conforme eu escrevi, talvez corrigindo alguma palavra que possa ter tido a digitação errada aqui. Nesse trabalho eu tive a média, né, a avaliação dele como nota 8. E eu comecei a faculdade em 2012 e este trabalho foi durante o primeiro semestre de 2013, fazendo parte das disciplinas do 3º período. Então vamos lá. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Licenciatura em Ciências Sociais. O FRJ foi a faculdade, né, como eu li aqui. Questões sociológicas contemporâneas e a disciplina, e a professora foi Tatiana Siciliano. Este trabalho é uma análise do filme Inside Job, que traduzido para o português foi colocado como trabalho interno. Vamos à leitura. Uma observação interessante: este trabalho se refere à origem da crise financeira global que teve início, nos anos de 2008 nos Estados Unidos e que na verdade não foi superada completamente, mas antes disso nós já viemos com outras situações de recessão econômica e de crise em vários países, atingindo mais uma vez um nível global por conta da pandemia que agravou a situação econômica em quase todos os países do mundo. Então vamos lá, depois deste parêntese. Análise do filme Inside Job, documentário de Charles Ferguson, de 2010, Estados Unidos. A produção de Charles Ferguson nos mostra com clareza o processo sobre a crise de 2008, da sua previsão até as consequências. Crise de tamanha proporção que afetou a economia mundial e ainda tem reflexos em muitos países. O documentário, que segundo artigo da Valor Econômico, devia ter o título original traduzido para Trabalhos Promíscuos, levou o Oscar de 2011 em sua categoria e nos ajuda a compreender melhor o funcionamento do sistema capitalista na atual era chamada de
financeirização. O filme trata do conflito de interesses entre a atividade acadêmica, a ocupação de funções no governo e atividades de consultoria que alguns dos personagens do filme exerciam simultaneamente, o que provavelmente contribui para que os mesmos fossem os grandes responsáveis pela instauração da grande crise, pois suas atividades estavam contaminadas pela existência de interesses pessoais, o que tirou deles a independência acadêmica e a isenção necessária no exercício da função pública. O economista Frederick Mishkin, ex-membro do Federal Reserve, deixa um dos depoimentos mais constrangedores do filme pelo fato de não conseguir explicar por que, às vésperas do colapso dos bancos da Islândia, produziu um relatório que garantia estabilidade do sistema financeiro do país. Seria cômico se não fosse trágico. Um dos mais citados no documentário é Lawrence Summers, que ganhou muito dinheiro ministrando palestras sobre a desregulamentação financeira, que, em minha opinião, foi o processo que desencadeou a crise denominada bolha, que poderia muito bem ser chamada de bola de neve, que rolou, cresceu e se desenvolveu a ponto de causar grande estrago. Durante o processo da crise, Summers fez parte do governo americano como secretário do Tesouro de Bill Clinton, e trabalhou na aprovação no Congresso de uma lei que anulou a legislação anterior que separava os diversos tipos de bancos, como os bancos de depósito, os bancos de investimento, as seguradoras e as instituições de financiamento imobiliário. Ele também assessorava instituições financeiras mediante alta remuneração. A tal desregulamentação seria o processo político e econômico que provocou a grande transformação na economia mundial, dando início ao que chamamos de globalização. A desregulamentação pretendia livrar a economia da burocracia imposta pelo Estado, governo, prometendo liberdade para o comércio mundial. De início, não se percebeu que essa tal liberdade tinha como objetivo a movimentação irrestrita e descontrolada do capital financeiro mundial, que permitiria a seus especuladores criar várias formas de multiplicar seus ganhos. As finanças globais começaram a ser administradas como em uma banca de apostas, onde analistas e acadêmicos tornaram-se consultores e assumiram elevados cargos na administração financeira. Suas especulações geravam muito dinheiro e produziam um efeito dominó, fazendo com que, ao mesmo tempo em que eles enriqueciam a cada movimentação financeira, outros perdiam tudo nesse jogo, onde ricos ficavam cada vez mais ricos e empresas eram levadas à falência, sem que os culpados fossem responsabilizados por isso. Além dos muitos que perderam suas casas ao contraírem empréstimos que não podiam quitar. Isto levou este processo ao ápice da crise que afetou todo o mundo. Esse documentário chegou a me provocar reações comparadas às que tive ao assistir filmes de ficção, drama, suspense ou ação, porque algumas das revelações que vieram à tona foram capazes de me surpreender, me fazendo enxergar que o sistema no qual o mundo está fundamentado é ao mesmo tempo agente de integração e interação mundial e também engrenagem frágil, suscetível à ruína por ser mal gerido, podendo levar milhões de pessoas à miséria por causa da ganância e egoísmo por parte de seus maiores gestores, confirmando o que a Bíblia já nos alerta e adverte há tempos. O mundo jaz no maligno. Depois de ver o filme, difícil acreditar que possa existir um governo que consiga não ser contaminado pela parte doente do sistema, que é formado em sua maioria por homens inteligentes, poderosos, influentes e bem relacionados, mas que se utilizam desses atributos para o mal, pois só pensam em satisfazer seus próprios delírios e impulsos, e que sempre encontram
meios de burlar a fiscalização, não se importando ou sequer cogitando a possibilidade de um dia serem descobertos e terem que pagar por seus atos. Se ao menos os responsáveis pelo processo que deu início à crise tivessem sido punidos, a chance de acontecer de novo talvez fosse menor, mas vejo que é um fenômeno não tão distante de se repetir, ainda que pelas mãos de outros personagens. É impressionante como um complexo sistema econômico e político que alcança dimensões globais, que interliga todos os pontos do planeta e que é capaz de levar o mundo ao caos, dependendo das decisões tomadas pelos homens detentores desse poder econômico e político, está tão aquém do conhecimento de grande parte da população, apesar de a maioria das pessoas contribuírem naturalmente para a manutenção desse sistema, que em lugar de abrir espaço para a criação de mecanismos de redistribuição de renda e contribuir para a diminuição da desigualdade social, parece a cada dia dar espaço para o surgimento de esquemas que beneficiam os mais espertos, ao mesmo tempo em que criam uma pior situação daqueles que não têm acesso ao núcleo dessa célula, que podemos chamar de bolha financeira, que pode começar a crescer de forma desordenada a qualquer momento, e quando pensamos que tal crescimento seria sinal de evolução, percebemos que pode ser o princípio de um grande câncer que se romperá a qualquer momento, levando muitos ao fundo do poço. Vejo como natural a existência de pessoas que queiram enriquecer, até mesmo passando por cima de interesses coletivos. Mas ver que existem pessoas que admitem um comportamento impulsivo, cujo objetivo é ganhar mais e mais dinheiro, e que, como no filme dizem de um jeito sarcástico, que deveriam ter sido reguladas, jogando a responsabilidade ética para os outros por não conseguirem deixar de agir daquela maneira, fico assustado. Se uma crise econômica que ainda reflete em todo o mundo, que multiplicou o número de desempregados, de empresas quebradas, de pessoas endividadas e sem chão, se iniciou através do desejo de alguns em satisfazer seus egos, sem ao menos se importar com os avisos sobre as consequências de suas atividades, que poderiam ir além das fronteiras de seus países, afetando todo mundo com tamanha inconsequência que não preservava sequer suas próprias empresas ou cargos, porque no final das contas o que importava é a satisfação pessoal, vejo isso com preocupação. Qual é o limite do ser humano? Com certeza, não existe. Bom, pessoal, esse foi o trabalho que eu fiz. Uma análise após ter assistido ao filme Inside Job, a esse documentário que eu recomendo. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, assim, eu penso como foi importante eu ter decidido por esse curso, por essa universidade, por essa graduação, que eu ainda não tinha plena convicção de que seria a minha única escolha, porque eu tinha dúvida entre outro curso. Porque na época eu fiz o Enem pela primeira vez na vida, depois de ter feito por 2 anos um curso pré-universitário comunitário, e fiquei na dúvida e me inscrevi. Então eu fui contemplado pelo SISU para ingressar numa universidade pública, escolhi a federal, e também fui contemplado pelo ProUni para fazer uma faculdade privada com bolsa integral de 100%, sendo que aí eu escolhi a área tecnológica, da informação, da computação. E na área e a federal eu escolhi as ciências humanas, as ciências sociais. Mas depois que eu comecei o curso, que eu optei por ficar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, cada dia que se passava eu confirmava que era a única coisa que realmente me satisfazia. Eu não me via fazendo outra coisa. Hoje eu penso, né? Depois de algum tempo eu passei a pensar numa segunda graduação, quem sabe, psicologia, quem sabe uma terceira graduação. Eu acho muito interessante também o direito. Mas a primeira graduação, sem dúvida, tinha que ser as ciências sociais e principalmente a licenciatura, que me habilita para poder dar aula. E eu, até então, até eu fazer aquele pré-vestibular, eu nunca tinha pensado em ser professor na minha vida, de nada. Embora alguns anos depois eu tive a experiência de ser professor de informática por algum tempo. Mas nada se compara a você pensar na carreira como professor, na profissão, na vocação. Então isso se confirmou a cada dia.
Então fica a reflexão. Ter feito essa faculdade durante 6 anos, porque eu tive que fazer trancamento de disciplinas, né, algumas vezes por questão de saúde, me ajudou muito a ampliar o meu horizonte de pensamento, de reflexão, de conhecimento, as pessoas que eu conheci, todos os eventos que eu pude participar, que eu precisei participar para cumprir a carga horária, como palestras, seminários e cursos dentro dessa área que é tão ampla, me deixou cada vez mais feliz. Isso me ajudou muito a lidar melhor comigo mesmo e com as pessoas, eu acredito nisso, né? Então fica a reflexão, vou deixar as informações na descrição do vídeo sobre este trabalho e sobre esse vídeo, desse documentário. Deixa sua sugestão, comentário, o que você pensa sobre isso e tal. E mais uma vez eu peço para você deixar o seu like, sua curtida, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal e ativar as notificações caso você não tenha feito. Mais uma vez agradecendo por sua audiência e colaboração. Deixa seu comentário e também pedindo para que você veja o primeiro comentário fixado abaixo da descrição do vídeo, onde eu sempre vou deixar meus dados bancários para transferência, depósito, meu Pix, o site do Apoia-se e do Padrim, para que, caso você deseje contribuir para o canal, para que eu possa cada vez mais investir na qualidade técnica, para que cada vez mais eu possa até retribuir como um agradecimento às pessoas que assistem com algum tipo de sorteio, e também dessa forma me ajuda a me manter nesse tipo de trabalho que eu quero a cada dia aprimorar, me dedicar. A pandemia veio trazer essa realidade, né, do trabalho remoto, e eu já como aposentado também pretendo ainda lecionar, mas nesse momento não era nem possível, mas eu desejo continuar criando esse conteúdo pela internet, usando as redes sociais para alcançar mais pessoas, com o único intuito principal de proporcionar a reflexão, o pensamento, para que as pessoas possam ter suas próprias opiniões, conclusões a respeito de qualquer assunto. Não quero trazer verdades absolutas, nem pregar que a minha opinião seja a verdade, a única correta. Até porque as ciências humanas, a sociologia não pretende isso. Não é uma ciência exata. Então ela está sempre se atualizando porque a sociedade está em constante transformação de comportamento, questões econômicas, políticas. As questões climáticas também acabam contribuindo para essa alteração. E é isso. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. E fique bem, se cuide, fique com Deus e até mais.